Bom, sobre a dificuldade ou as dificuldades para se implementar uma reforma tributária, a questão mais básica é que o sistema tributário, aquilo que nós chamamos de arcabouço tributário, que é o conjunto das leis, das normas, enfim, ele compõe um dos contratos sociais, né, mais complexos que nós temos dentro da sociedade, né? Ou seja, o que são os contratos sociais? São as regras, as normas de convivência, enfim, para fazer a sociedade funcionar. E, particularmente, o sistema tributário brasileiro, ele é muito complexo, né? Além de um sistema tributário ser complexo por natureza, o brasileiro é muito complexo, né? A gente percebe isso quando compara com outros países. Por exemplo, como exemplo, né, nós podemos citar uma estimativa do Banco Mundial, né? O Banco Mundial tem uma estimativa que dá conta de que o Brasil, as empresas brasileiras, gastam, em média, 1.501 horas por ano para poderem calcular, recolher, controlar os seus tributos, né? E isso é uma enormidade. Para a gente ter uma ideia, na Coreia do Sul, por exemplo, são 174 horas. Na França, são 139 horas gastas por ano, quer dizer, menos de 10% do que se gasta no Brasil. E isso é muito complicado, porque isso gera, primeiro, onera a empresa, a estrutura da empresa, e traz custos. E esses custos, ao fim e ao cabo, eles são repassados nos produtos e nos serviços que vão onerar a sociedade, que vão onerar o consumidor. Então, isso é muito ruim, enfim. E eu tenho usado também para, vamos dizer assim, simplificar esse raciocínio nas minhas aulas, enfim, para os meus alunos, uma metáfora. Eu digo o seguinte: essa reforma tributária, ela se assemelha a você ter uma tarefa de demolir e reconstruir um prédio com uma nova configuração, uma nova estrutura, mais moderna, enfim, mais funcional, só que com as pessoas morando dentro, né? Então, essa reforma tributária, às vezes, ela assusta um pouco, enfim, por conta do nível, grau de complexidade, por conta disso. Não é algo fácil, são muitas normas, são muitas regras. Os entes federativos, União, Estado e municípios, todos eles legislam sobre tributos. Então, vira um emaranhado que muitas vezes, em muitos casos aqui no Brasil, sequer sentido fazem. Nós temos muitas regras tributárias que não fazem sentido, são, enfim, injustas até com o contribuinte e até com o ente federativo. Então, no caso da reforma tributária proposta, né, que é esse texto que está, né, na PEC 45, como é chamado, né, ele traz vários pontos positivos. Por exemplo, o principal deles é a simplificação do sistema, né? O cerne dessa reforma, o que é? Nós vamos pegar 5 tributos, né, que é o ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, o PIS, o COFINS e o IPI, que são federais, e vão se transformar em 2 tributos, né? O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. IBS vai ser estadual e municipal, e a CBS será da União Federal. E esses 2 tributos, eles obedecem, eles estão em linha, né, com os conceitos, a natureza do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Significa o seguinte: o tributo ele é cobrado somente sobre o valor adicionado gerado. Por exemplo, se alguém fabrica essa caneta e ela custa 10 para fabricar, R$ 10 para fabricar, e ele vende para uma loja que vai revendê-la e ele vende por 13, ele vai recolher tributo sobre 3, que é o valor agregado, né, na fabricação, enfim, que vai remunerar a sua operação. E a loja, ela vai vender por 15, né? Ela comprou da fábrica por 13 e vai revender por 15.
e ela vai cobrar sobre 2. E assim, todos os elos da cadeia produtiva vão cobrando, enfim, os seus tributos sobre essa parcela do valor agregado, que hoje, no atual sistema brasileiro, não é assim. Então, nós temos aí uma confusão tão grande de normas, regras, que se alguém disser o seguinte, eu quero saber o quanto veio de imposto nessa caneta, é praticamente impossível de saber, né? Então, esse é o primeiro ponto positivo, é a simplificação, que espera-se que traga, inclusive, economia, né? Que traga que os produtos e serviços fiquem mais baratos para o consumidor por conta dessa simplificação. Outro ponto muito positivo é a promessa de tratamento diferenciado para produtos da cesta básica, né? Possivelmente a alíquota zero. Isso nós não temos, é uma inovação bastante importante, é um ponto positivo importante. Outra questão importante é a manutenção da isenção de tributos para livros, entidades religiosas, entidades de caridade e tudo mais. Isso também é um ponto positivo. Outro ponto positivo dessa reforma também é a alíquota diferenciada para medicamentos, né? Existe lá a previsão de 50% da alíquota, ou seja, os medicamentos vão pagar metade do tributo, né? Metade da carga tributária. Isso é muito importante. Por outro lado, existe também a previsão de seletividade naqueles produtos que são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, que vão pagar uma alíquota maior, né? Isso também, por outro lado, é interessante para a sociedade. E existe uma inovação muito grande também, que é um ponto positivo, que é a instituição do que está sendo chamado no texto de cashback, ou seja, a devolução de imposto, de tributos para determinados contribuintes de baixa renda, por exemplo. Isso é uma inovação sem precedentes, né? E uma outra questão também, por outro lado, é a incidência de impostos sobre bens de luxo, por exemplo, iates, enfim, jatinhos, esse tipo de coisa, aviões, né? Particulares, que hoje não pagam imposto. Então, passaram a pagar. Isso eu considero também um ponto positivo. Outro ponto positivo muito importante dentro de uma sociedade em desenvolvimento como a brasileira é a manutenção do regime simples, do regime tributário simples para as pequenas empresas. Isso é muito importante para as economias jovens como a brasileira, que está se desenvolvendo, enfim, que obviamente tem a intenção de desenvolver a sua economia. E, ao fim e ao cabo, o que eu acho muito importante também é a transparência. Tudo isso, né, atrelado aí ao princípio do IVA, traz transparência. O que é a transparência? Hoje, se alguém perguntar, os brasileiros pagam mais imposto do que os europeus, do que os franceses, por exemplo, é muito difícil dizer que sim, que não. Ou quando paga, quando não paga. Ou em que produto a gente paga mais, em que produto a gente paga menos, ou serviço. Olha, o principal ponto preocupante dessa reforma é a própria natureza da reforma, né? Na verdade, o que foi aprovado em julho foi uma reforma, a intenção da reforma, né? Quando a gente pega o texto da PEC 45, a gente percebe que a reforma foi aprovada na essência e não na forma, né? Então, tudo que se pode dizer, ou seja, a alíquota para medicamentos será 50%, a alíquota para a cesta básica será zero, isso tudo terá que ser regulamentado por lei a posteriori, né? Isso vai ter que se criar uma norma específica para cada coisa no futuro. Então, nós aprovamos, foi aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados, né, e hoje está no Senado, para ser analisado, enfim, e votado, uma grande intenção. Não existe ainda a determinação de alíquota, em temporalidade, tudo mais que é necessário para que se funcione a questão tributária. Então, existem ainda questões que, ao longo do tempo, nós vamos ver como é que elas se desenvolvem, como é que elas se desenrolam. Um ponto preocupante, particularmente da minha parte, foi a criação de um conselho federativo para a distribuição do IBS. Por quê?
Vai haver o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser da União. Tudo bem, vai para a União resolve o que ela vai fazer com o dinheiro e tudo mais. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai para os estados e para os municípios. Muito bem. Quanto é que vai para os estados e quanto é que vai para os municípios? E mais, quanto vai para cada estado e quanto vai para cada município? Quem vai resolver isso é um conselho, foi criado um conselho. Isso foi uma inovação, digamos assim, que, em tese, vai sentar e vai resolver da melhor maneira possível, mas é preocupante, nós nunca tivemos isso na questão tributária. Isso aí é complicado e eu acho que é um ponto preocupante. Isso pode gerar polêmicas, pode gerar atrasos, porque a gente sabe que quando se trata de receita de estados, municípios, enfim, isso está, digamos, condicionado a interesses setoriais, interesses, enfim, até partidários, não é? Então isso vai gerar, digamos assim, digamos assim, eu não diria um atraso, mas não é algo trivial se fazer essa divisão. A complexidade dessa reforma, ela é bastante significativa, né? Grande, né? É muito complexa. Inclusive, quando a gente olha os prazos que foram dados lá no texto da PEC 45. Que, para se ter uma ideia, nós estamos aprovando alguma coisa hoje em 2023, eu imagino que ela seja aprovada dentro do ano de 2023, por completo, enfim, no Senado, mas o primeiro teste de alíquota vai ser feito em 2026. Então, nós vamos passar 2024, 2025, e em 2026 é que vai se fazer um teste de alíquota, ou seja, vai se começar cobrando 0,9% da CBS e 0,1% do IBS, para se ter uma ideia do potencial de arrecadação, quanto é que se arrecada com esses dois tributos ao longo de 2026 inteiro. Então, vai ser um teste. Né? O que significa quando a gente faz um teste assim, significa que a gente não tem ideia do que seja, né? Então, vai levar esse ano inteiro só fazendo o teste. A partir de 2027, é que vão começar a ser extintos o PIS, o COFINS e tudo mais. E aí, para extinção total, enfim, que vai ser gradual do ICMS, por exemplo, o prazo é de 2029 a 2032. O ICMS só vai acabar em 2032. Então, serão 10 anos para se fazer isso. E mais, para se ter completamente implementada essa reforma, pelo menos essa reforma que está no texto, nós não sabemos o texto que vai sair do Senado, se vai voltar, enfim, tudo mais constante, muito bem entendido, haverá um interstício, né, de 50 anos, de 2029 a 2078, para que se leve a cabo todas as modificações. Por exemplo, está previsto que 2029 até 2078 aconteça a cobrança dos IVAs, né, dos IVAs dual, que eles chamam que são dois, na origem, no destino e não na origem. Então, esse último, digamos assim, item da reforma tem um período aí de 50 anos. Então, quando a gente olha esse período, em quanto tempo a gente consegue implementar? Olha, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que em 10 anos nós vamos ter uma configuração bastante razoável do que seja essa reforma que nós estamos aprovando agora. E eu tenho quase que certeza que não será exatamente essa que está no texto, porque é muito tempo. Né? Então, ao longo do tempo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter outro Congresso, nós vamos ter outro presidente da República, nós vamos ter outras forças agindo, e assim por diante. Os interesses setoriais entendendo, compreendendo o que é essa reforma e, sobretudo, sentindo seus efeitos. E aí é inevitável que, dentro dos regimes democráticos, existam, enfim, atuações, né, em prol de interesses legítimos, neste caso, né, e essa reforma, ao longo aí desses, digamos, dessas décadas, né, enfim, mas na minha opinião, 10 anos no mínimo, para a gente ter uma ideia do que seja,
e depois 30 anos aí para ela entrar em vigor plenamente. É uma reforma longa. Olha, conforme eu disse, né, essa reforma tributária é alguma coisa muito complexa e, obviamente, toca em interesses setoriais, né? E, no caso especificamente do ICMS, aqui do Estado de São Paulo, existe uma questão bastante importante, né, que é a questão das universidades públicas paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, que são financiadas por um percentual, né, a sua receita vem de um percentual de uma parte do ICMS, que a gente chama de cota parte do ICMS, né, atualmente em 9,57% da cota parte do ICMS. E, neste caso, né, eu vejo uma preocupação grande da comunidade acadêmica, enfim, me incluo, porque existem duas questões bastante importantes aí a serem vencidas nesse caso. Uma de cunho técnico e outra de cunho legal. A questão de cunho técnico é que o ICMS vai ser extinto, né? A partir de 2026, nós vamos vendo aí que ele vai ser gradativamente extinto e extinto de 29 a 32, zerado. Então, a questão é a seguinte, se o financiamento dessas três universidades vem do ICMS, como que vai ficar? Vai haver uma repactuação deste modelo de financiamento em cima do IBS, porque quem vai entrar no lugar do ICMS é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Então é preciso se pensar, né? Vai ser um percentual, quanto do IBS virá para o Estado de São Paulo, em quanto tempo ele será recomposto. Nós vamos ter um período em que vai haver uma convivência entre o IBS e o ICMS, né? Então, é alguma coisa bastante importante e que nós temos que pensar, enfim. E a questão legal é que esse financiamento, né, esse modelo de financiamento das universidades paulistas, ele foi instituído em 1989, com a assinatura de um decreto pelo então governador Orestes Quercia, né, e é um decreto. Né, o decreto ele não é lei. Né, um decreto, ele é, do ponto de vista hierárquico, legal, ele é menor que uma lei. Então, o que acontece? Existe, sim, a possibilidade de extinção do modelo. Né? Então, do ponto de vista legal, nós precisamos pensar em como é que isso vai ser, digamos, reformado. Né? Será que nós teremos um sistema que nos traga autonomia orçamentária, né? Que traga autonomia orçamentária para as universidades? Então, pensa-se alguma coisa, né? Eu imagino que a comunidade acadêmica, enfim, os interessados e, enfim, a força política ligada à academia, tem que pensar em alguma coisa que possa ser perene. Por exemplo, tendo em vista o financiamento da FAPESP. Né? A FAPESP, ela recebe 1% da arrecadação do Estado de São Paulo. Todavia, esse modelo de financiamento está prescrito na Constituição do Estado de São Paulo. Então, não é um decreto que pode cair. Não é um decreto que um governador, porque quando nós tivermos isso aí, vai ser outro governador, outra, enfim. Então, isso é muito preocupante, né? Muito embora essa preocupação ela é um pouco atenuada, porque nós temos visto, sobretudo na imprensa, né, uma disposição, inclusive do atual governo, do atual governador, de manter esse modelo de financiamento. Né? Temos visto na imprensa, né, que o governador Tarcísio já declarou aos reitores das três universidades, enfim, que tem intenção de manter a autonomia orçamentária, enfim, das universidades. Então, isso nos traz um certo, digamos assim, alento, por assim dizer, mas não tira preocupação, porque, conforme nós sabemos, essa reforma é uma reforma longa. Quando ela tiver os seus efeitos, muito provavelmente outras pessoas estarão tomando decisões, outras visões vão se incorporar nas visões que nós temos hoje. Então, é bastante preocupante. Do meu ponto de vista, eu acho que a comunidade acadêmica deveria já, enfim,
incrementar um pouco esse debate e já formular alternativas, já visando, enfim, os vários cenários que podem se configurar no futuro.